E voltamos a falar da Operação Bônus, que é a segunda fase da Operação Bereré. A Justiça acolheu o entendimento do Ministério Público Estadual de que os deputados estaduais não possuem as mesmas prerrogativas de deputados federais e senadores, que só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável e com aprovação das casas legislativas. E é para falar sobre esse e outros assuntos que a gente conversa agora, ao vivo, aqui no Jornal do Meio-Dia, com o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, o promotor de justiça, Roberto Turim. Boa tarde, promotor. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Promotor, recentemente aqui nós tivemos o caso do deputado estadual Gilmar Fabris, que depois de ter sido preso por uma decisão judicial, acabou sendo solto, ganhando um alvará de soltura por decisão dos colegas dele, dos deputados estaduais. Hoje tivemos aí a prisão de um outro deputado estadual, Mauro Save, na segunda fase da Operação Bereré. A informação que se tem é de que a Justiça já decidiu de que a Assembleia não pode emitir alvará de soltura para o deputado Mauro Save. Por que a diferença de um caso e de outro? Veja bem, nós estamos tratando aí, na verdade, da questão da imunidade parlamentar. Nós temos duas formas de imunidade. Nós temos a imunidade material e a imunidade formal. Imunidade material é com relação ao parlamentar não poder ser preso ou processado pelas opiniões dele, pelo que ele faz no exercício da função de parlamentar. Isso é mantido, está na Constituição Federal e Estadual. Outra questão é a imunidade formal, de o deputado não poder ser preso por qualquer outro crime, né, a não ser o crime inafiançável, e mesmo sendo preso, que essa prisão estaria, a manutenção dessa prisão estaria submetida a uma análise pela Casa Legislativa. O que ocorreu que mudou? Recentemente, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, onde foram presos vários parlamentares, inclusive acho que o presidente da Assembleia, né, Pisciani. E o Supremo Tribunal Federal analisou justamente isso, se esses parlamentares poderiam ser submetidos a uma apreciação da Casa Legislativa, no caso a Assembleia do Rio de Janeiro, e colocados ou não em liberdade. E decidiu, naquele caso, que a imunidade formal que está previsto na Constituição para os parlamentares federais, não se estende automaticamente aos parlamentares estaduais. E que não caberia, então, à Assembleia Legislativa se manifestar ou não sobre a prisão. Que agora, a prisão decretada pela Justiça, ela tem que ser analisada para ser revogada ou não pela própria Justiça. Ou em grau de recurso, né? Se você recorre da decisão, ou em grau de retratação pelo próprio juiz que a decretou, que no caso se trata de prisão preventiva ou temporária. E esse entendimento, o Ministério Público Estadual levou ao desembargador, que é o responsável por a decretação das prisões, né, e o acompanhamento da investigação dessa Operação Bereré, e o desembargador acatou a posição do Ministério Público e entendeu que, olha, foi decretada a prisão preventiva e não cabe à Assembleia Estadual revogar ou não essa prisão, então ela vai ser mantida até a ocorrência de uma nova decisão judicial sobre o caso. O entendimento, então, promotor, é que daqui para frente, na hipótese de surgir um outro caso desse tipo, a Assembleia não poderá mais decidir sobre a soltura ou não de um parlamentar. Isso, mas lembrando que essas decisões, elas não têm caráter genérico, elas são pontuais. Então, a cada caso, o Ministério Público tem que levar... Não seria o que no aspecto jurídico se chama de jurisprudência? Não, é uma jurisprudência, mas é uma jurisprudência que não se aplica, né, a todos os casos indistintamente. Ela não tem um caráter genérico, né, como se fosse uma mudança da Constituição. Ela foi aplicada num caso concreto. E aí, em todos os casos concretos, até que haja uma mudança, né, formal da Constituição, o Ministério Público tem que insistir nesse entendimento e o Judiciário tem que decidir sobre ele. As reiteradas decisões no mesmo sentido geram o que a gente chama de jurisprudência. Doutor, agora falando da CPI do Ministério Público, que
já se arrasta há alguns anos ali na Assembleia Legislativa. A gente tem a impressão aí de que é a mais longa da história, né? Aqui em Mato Grosso. A que o senhor atribui isso, essa demora na conclusão da CPI do Ministério Público lá na Assembleia Legislativa? Olha, apesar da demora, né, o Ministério Público ainda acredita, ainda tem a boa vontade de acreditar que isso não se deva, não ocorra por retaliação ou qualquer outra má vontade com relação ao Ministério Público. O que aconteceu foi que essa CPI ela se iniciou de uma maneira torta, errada, né? E a gente tem aquele velho ditado que o que começa torto geralmente acaba torto. Então isso começou com o Éder Moraes indo lá, levando uma tonelada de documentos que teriam vindo da Justiça Federal e que depoimentos que ele teria dado lá, que depois ele se retratou e depois falou de novo e retratou novamente e voltou novamente atrás. Então ele responde a ações na Justiça justamente por envolvimento na ilegalidade das cartas de crédito. E lançou isso com relação ao Ministério Público. O Ministério Público também já encaminhou documentos, esses fatos foram analisados pelo Tribunal de Contas do Estado, pela Justiça Federal e pelo CNMP, e internamente pelo Ministério Público. Em todas essas instâncias se concluiu que não havia ilegalidade e que não havia irregularidades. E tudo isso foi levado para a Assembleia, né? Então nós estamos e acreditamos que agora, que essa seja a última prorrogação. Eu já até perdi a conta, acho que já foram 6 prorrogações. Que essa última prorrogação foi de 6 meses. De 6 meses. Será que eles não estão encontrando uma forma de terminar a CPI? Essa é a dificuldade. Então, se não terminar agora, a do CPI vai passar para a próxima legislatura, né? Eu acho que seria uma coisa inédita isso. Então, eles iniciaram e tem que terminar. O que a gente acredita? O Ministério Público já se colocou integralmente à disposição, eu como presidente da associação, os ordenadores de despesas, que caso ainda reste alguma dúvida dos parlamentares, a gente vai até lá, esclarece, explica. Queremos ver esse fato totalmente esclarecido. Então, o senhor né? falou... E que a CPI decida, sim ou não. No começo o senhor falou que não existe retaliação. Então, o senhor não acredita no medo, no receio dos parlamentares com os membros do Ministério Público? Bom, é difícil a gente dizer do que as pessoas têm ou não têm medo. Mas, assim, acredito que não, né? Que os parlamentares, pelo contrário, né? Não teriam que ter medo do Ministério Público, tanto que instauraram uma CPI. E têm liberdade para isso. Fizeram dentro do exercício das suas atribuições normalmente. Então, eu acredito na democracia, sinceramente. Eu acho que cada instituição tem que exercer o seu papel, livremente. É claro que o Ministério Público exerce o dele. E algumas vezes, como que está sendo noticiado hoje, em outras situações, o exercício dessa função no Ministério Público atinge este ou aquele parlamentar. Mas isso não atinge o poder legislativo. Né? A gente tem que separar a figura do parlamentar. Não atinge a instituição. Isso, não atinge a instituição. Então, o poder legislativo, a Assembleia, tem todas as atribuições e poderes para instaurar uma CPI e exercer o seu papel, investigar. Agora, o que não pode, é o que a gente vê nesse caso, é uma CPI ser instaurada, a princípio instaurada com base em um depoimento frágil, inconsistente, e ser mantida por tanto tempo sem a devida conclusão. Então, o que o Ministério Público está cobrando é a conclusão dessa CPI, que o parlamento exerça totalmente a sua função, que é início, meio e fim da CPI dentro do regimento interno da Assembleia. Né? Promotor, só para a gente encerrar aí, depois de tantas operações, de tanta gente presa, tanto do governo passado como do atual governo, o Ministério Público entende aí que, na opinião pública, na sociedade, diminuiu já aquele sentimento de impunidade? Olha, eu espero que sim, acredito piamente que sim. Veja bem, nós temos que entender também tudo dentro de um contexto histórico, né? Nós que somos, não vou dizer mais velhos, né? Mas um pouco mais experientes, a gente tem aquela visão de que a sociedade toda pensava de uma determinada maneira, que era o quê? Olha, no Brasil é o país da impunidade,
é o país da corrupção generalizada, é o país do jeitinho, é o país onde os poderosos nunca são incomodados, né? E isso era uma visão que a sociedade tinha e vivia assim. Eu cansei de ouvir familiares, né, avós, tios, pessoas mais idosas falando isso e pensando assim mesmo. Eu costumo comparar isso, Lúcio, com a questão do meio ambiente. Eu não sei você, mas eu, quando era criança, andava no sítio de estilingue na mão, né? E matava passarinho, e a gente brincava com aquilo, fazia. Eu conto isso hoje para os meus filhos, a minha filha me olha horrorizada, assim, pai, você tinha coragem de fazer isso? E era uma mentalidade que naquela época todo mundo achava normal. E com o tempo, com a conscientização, a mídia, a escola, a educação, né? Isso foi criando uma mentalidade que a geração atual abomina isso, não consegue nem imaginar você fazendo isso. Com a questão da corrupção, o processo é o mesmo. Ele é paulatino, ele é lento, mas todo mundo que tiver um mínimo de boa vontade percebe que nós já estamos dentro desse processo, que ele está em andamento, que hoje você vê a justiça atuando mais firmemente, você vê a sociedade cobrando mais firmemente, você vê os próprios agentes políticos se vendo obrigados a colocar a questão da ética, a questão da probidade, a questão da transparência no discurso e na prática deles. A gente antes não tinha nem no discurso, agora ela já passa a ser uma exigência. Então, para mim, isso é um sinal de que as coisas estão evoluindo. Ainda temos muito a evoluir e a melhorar, mas estamos no caminho. Promotor, obrigado pela presença e pelas informações. E aí fica mais ou menos o seguinte, né? A moral da história aqui do que o promotor Roberto Turim falou é o seguinte, que a corrupção começava com um estilingue e hoje virou um arsenal de propina. Ou tinha um arsenal de estilingues. Muito obrigado, promotor. Obrigada.